Não, 3 minutos. Marcelo Pellegrini, nosso colunista de quarta-feira. Vou descontar o domingo, porque semana passada não apareceu. Então já sabe. Causa justa, né, Jotinha? Justa causa. Meu amigo Wilson vai conversar aqui com a gente também. Marcelo Pellegrini, na última sexta-feira tivemos uma reunião importante entre o Centro das Indústrias de Sertãozinho, falando da indústria de nossa cidade, das novidades da indústria. Eu falei lá com o pessoal, falei com o diretor da Reed, né, que é RX, acho que mudou de nome, né? E também falei com a Rosana. Infelizmente, o nosso material com a Rosana deu problema. Estou tentando falar com ela essa semana, mas você pode falar um pouco mais. Você que esteve nesse encontro que aconteceu no Senai, aqui da cidade de Sertãozinho. Bom dia. Bom dia, Jotinha. Bom dia, Wilson. Bom dia, mãe. O Wilson falou que não ia programa se eu tivesse, mas eu... Oh, isso é um pecado enorme. Brincadeira. Mas, Jota, foi uma reunião. Bom dia ao pé, bom dia a todos que nos acompanham. Mas que logo no começo eu falei que você não vinha. Eu falei. Aí ele ficou aqui, entendeu? Então foi por isso. Isso é um complô, hein? Isso é um complô, jamais. É que minhas atividades às vezes me atrapalham um pouco. Ô, Jota, mas foi um evento muito interessante. Foi Sim. o encontro do Seminário da Indústria 2026. Marco também comemorativo do Dia da Indústria, que é 25 de maio, né? E dentre as autoridades estava o secretário de Desenvolvimento de Sertãozinho, Paulo Galo, o prefeito municipal José Alberto Jimenez, inclusive o diretor do Senai que nos recebeu lá, que é o Rafael, estava o ex-diretor do Senai, meu amigo Zambon, várias pessoas ligadas ao segmento e das empresas, e a nossa presidente do SEISE, a Rosana Amadeu Silva. Um evento, né, Jota, porque às vezes a gente fica olhando, a gente já falou aqui no programa, você vê o movimento do setor sucroenergético, algumas empresas, algumas usinas sendo vendidas para outras, Sim. Outras paralisando a atividade, outras com intervenção, enfim. Você vê um cenário bastante díspare, né? De um lado e de outro. E nesse seminário a gente pôde acompanhar todas as possibilidades, né, que a gente tem aí pela frente no setor. Claro que são possibilidades, porque não são coisas a curto prazo, né? Mas a gente teve painelistas muito interessantes, né? O consultor de dados da Única trouxe um pouquinho o panorama de como será, como eles estão esperando a safra 2026-2027. Então, provavelmente ainda vai ser um momento difícil de caixa para as usinas, né? Por outro lado, a gente viu painéis como o da Cogen, da cogeração, abrindo possibilidades enormes ainda de outros players aí na cogeração, né? Ampliando áreas de cobertura. E muito interessante porque toda vez, desde que eu era secretário, todas as vezes que a gente fala de colocar mais energia na rede, a gente se depara sempre com o problema das redes de transmissão, né? O Brasil tem uma dimensão continental e daí você ter muita energia na rede às vezes pode ser um problema, né? Então isso foi colocado lá também. Por outro lado, a gente viu a questão do SAP, né? Que se a gente já falou aqui também, se a gente começar a cumprir, eles falam num calendário a partir de 2050, né? Onde a gente vai ter uma cota para o combustível de aviação ser acrescido ou ser mais ecologicamente correto com o etanol, né? E daí a gente começa a perceber que isso é um universo. Aí nós não temos etanol, essa que é a verdade, né? Primeiro vai se dar na frota nacional e depois na frota mundial. Muito interessante isso e uma coisa para a gente ficar de olho. Isso não foi falado lá, mas tem também a questão de marítima, né? De se ter o etanol, já está em fase de testes alguns projetos para se ter o etanol também, que são dos maiores poluidores do mundo, que é a navegação e o aéreo. Então tudo isso, né, Jota? Outra coisa interessante, também teve um painel que foi colocado a questão da competição do etanol com o etanol, né? Porque a questão já não é mais
o etanol com a gasolina. Isso é uma coisa bem resolvida. Etanol com etanol? O etanol. Na verdade, é o etanol de cana com o etanol de milho com o etanol de outras fontes. Ah, entendeu? sim. Então, isso é uma coisa interessante. Hoje a gente tem visto muitas plantas aí, principalmente na região centro-oeste e nordeste, das usinas flex, que eles chamam, né? Que é aquela usina que ela trabalha praticamente, eles não falam que é 365 dias, mas é 364. Porque ela faz uma parte da safra da cana e depois a parte da safra do milho. Então, tudo isso, cenários aí para a gente ficar de olho. Claro que a nossa indústria, né, Jota, vai nesse bojo. Nós somos aí o único país no mundo que tem condição de fazer uma usina chave na mão. Então, a gente está muito acompanhando e, de certa forma, até otimista para esses cenários. Outra coisa importante, né, é que isso tudo, agora em agosto, muito provavelmente vai estar refletido na FenaSucro Agrocana. Tecnologias, painéis, questão ambiental e tudo isso mais que foi abordado nesse seminário. Tá certo. Ô, Marcelo, a gente tem ouvido falar muito quanto a questões, por exemplo, das empresas, né, que está aí dispensando funcionários hoje. Você tem algum dado referente a isso? Se o quadro realmente é esse ou se é falta de mão de obra qualificada? Na verdade, isso é importante, Wilson. A gente precisa sempre olhar os dados da indústria olhando para a sazonalidade que a indústria tem, certo? Então, por exemplo, agora a gente vai ter, e a gente tem acompanhado isso dentro das empresas, a gente vai ter um desligamento até significativo da parte metalúrgica, né? Por quê? Porque a gente tem aquela entre safra, né? A parada da usina é a safra da metalurgia, né? E aí é aquela loucura e todo mundo entregando e tal. Depois isso cai significativamente no mês de abril, né? Só que no final de março, começo de abril, começam as contratações temporárias das usinas. Sim, já. Então, a gente precisa olhar o CAGED. Sempre que, quando eu era secretário, eu gostava muito de fazer a comparação do CAGED sempre anualizado. Ou seja, de janeiro a dezembro com janeiro a dezembro do outro ano. Porque, às vezes, se você pegar meses, por exemplo, de março para abril, você fala, nossa senhora, perdeu tantos postos de trabalho. Mas é porque é uma sazonalidade que já faz parte. Em compensação, você vai pegar maio ali, que a safra está no auge, você fala, nossa, gerou tantos novos postos de trabalho. Então, você fazendo o ano fechado, entre aspas, você expurga aquela sazonalidade. Porque a sazonalidade ela tem num ano, depois tem no outro, depois tem no outro, entendeu? Então eu gostava sempre de fazer comparado ano a ano, e aí sim você vê os novos postos que são criados, né? Mas a nossa indústria, e a indústria, eu estou falando não só da metalúrgica, como também a usina no meio, né? Mas ela é responsável por praticamente 50% da mão de obra empregada em Sertãozinho. Então é uma coisa que a gente tem que acompanhar com muito carinho e olhar isso de perto para ver de fato o que está acontecendo, como é que estão as coisas, né? Eu acho que assim, a gente teve perda, né? Aí que foi uma que sentiu muito, né? Não só o comércio local, acho que todo o setor sentiu com a perda da Raiz. Mas agora parece-me, não sei se é verídico essa informação, se você tem essa informação, que a usina Carolo foi também adquirida aí pelo Grupo Toniello. Não, essa informação eu não tenho. A gente acompanhou, a gente vem acompanhando muito, né? Isso, o caso da Raiz, que é emblemático. Sim. Hoje é uma das maiores que processa o maior tonelada de cana no Brasil, um dos, né? E concomitantemente aconteceu a questão da Carolo, aquela paralisação, da greve e tudo mais. A gente acompanhou também o Grupo Viral com a usina Pitangueiras. Sim, que é dos Andrade, né? Dos Andrade. Então isso a gente acompanhou, a gente falou aqui, mas do Carolo eu não tenho informação ainda. A gente torce muito para que isso seja, porque o Grupo Toniello está crescendo, potencialmente tem capacidade de investimento, já mostrou isso, e aí, se isso for verdade, é mais uma planta que vai... quando a gente fala, né, Wilson, que uma planta como a Santa Elisa invernou, isso é bastante impactante na sociedade, questão de tributos, em que pese
Parece-me que boa parte ou quase que a totalidade dos funcionários foram recolocados. A Cana também foi adquirida por outros players do segmento, mas sempre é impactante, né? E se não acontecer isso com a Carolo, melhor ainda, né? A Raiz, inclusive, é uma coisa que a gente está acompanhando. A gente tem um deadline aí no começo de junho, que é a questão do acordo que a Raiz tem que apresentar dentro da recuperação extrajudicial. Então parece que isso também está caminhando, a gente torce muito para que esse acordo com os players aí seja finalizado. Parece-me que com o banco isso está bem alavancado. O que está assim ainda pegando alguma coisa é o pessoal que tem título da Raiz que não é do país, né? Então está nesse pé hoje isso, né? Então vamos acompanhar para ver se no comecinho de junho a gente tem um desfecho favorável aí com relação à Raiz também. E se a Carolo for adquirida pelo grupo Toniello, a gente vai comemorar muito, né? Isso. O impacto de tudo isso aí, por exemplo, no comércio local. Você está sentindo, você ouve, você conversa realmente com essa galera aí, tem um impacto que realmente afetou bastante o comércio local? Sempre tem. Sempre, né? Porque o que acontece isso? Mesmo que, vamos pensar naquela, você tem dois aspectos aí importantes, né? Você tem aquela pessoa que vai ficar desempregada, por uma questão ou outra, demora mais para se recolocar, isso é um aspecto. E você tem aquela pessoa que é recolocada quase que concomitantemente. Só que isso sempre gera impacto no comércio, por quê? Porque você tem um distrato ali, né? Sim. Então você vai interromper um ciclo, começar um ciclo novo, e aí você tem essa questão de recolocação. Então eu acredito que o comércio tenha sentido sim. Eu, desde a minha época de Associação Comercial e CDL, a gente tentou, e não é fácil, eu tenho certeza que o pessoal lá está trabalhando para isso, mas a gente tentou implantar índice de indicadores do comércio, né? Justamente para a gente acompanhar isso. A Associação Comercial de Ribeirão Preto, junto com o finado professor amigo Vicente Golfeto, implantou isso, porque tudo que a gente fala, né, Wilson, a gente fala meio de feeling, né? Sim. Foi uma sensação, o comerciante está sentindo isso, aquilo e tal. Mas o ideal seria a gente ter indicador para ter esse dado assim de uma forma mais fidedigna, né? Mas com certeza deve ter sentido esse impacto, sim, essa transição, né? Sertãozinho, caberia assim, o pessoal sempre fala da vinda de um shopping para Sertãozinho, que eu vou para o shopping em Ribeirão Preto, mas qual o encontro de pessoas de Sertãozinho em shopping de Ribeirão Preto? Sertãozinho não daria suficiente para que hoje pudesse aí receber um shopping, para poder realmente assim saber o que seria para Ribeirão Preto, a nossa região viesse a Sertãozinho. Você tem essa visão de ter um local aqui, se o Sertãozinho caberia um shopping? Eu fico pensando que você tem uma pessoa que tem uma visão muito diferente das pessoas. Na verdade, a gente trabalhou com isso um certo tempo, né, com o secretário de Indústria e Comércio. E aconteceram coisas assim, respondendo a tua pergunta, que podiam ser positivas e podiam ser negativas, né? Aos prós e os contras. Não, quando o Nério era prefeito, nós tivemos com o superintendente do Ribeirão Shopping. Se não me engano, era o Dr. Kennedy, se não me falha a memória, posso estar equivocado. E ele nos recebeu e a gente falava muito da renda per capita de Sertãozinho ser maior que a renda per capita de... Qual que é a renda per capita de Sertãozinho? Não, hoje eu não tenho noção, né? O número, eu não tenho acompanhado, se eu falar vou estar chutando. Mas a gente mostrou isso, né, para ver se a Multiplan na época não tinha esse feeling de beleza. Quando aconteceu isso, ele falou pra gente, ele falou, olha, ele até usou esse termo, ele falou, você tem uma cidade que na média cada habitante come um frango por dia, beleza? Na prática não é isso. Você tem pessoas que comem 2 ou 3, tem pessoas que não comem nenhum. Shopping precisa de volume e não de per capita. Ele falou isso pra gente. Então, ou seja, ele tem que ter uma dinâmica de qual é o universo que a gente vai ter com isso. Outra frase emblemática de shopping. Shopping tem 3 fatores importantes para se instalar numa cidade. O primeiro é localização, o segundo é localização, o terceiro é localização.
Você pode notar que os shoppings que vão bem são sempre de periferias. Sim, tá? sim. Porque ele pega um raio e não só, por exemplo, o Santa Úrsula, ele só não sucumbiu em Ribeirão porque é centralizado. Não, porque a Multiplan encampou. É mesmo? Se fosse tocar independente, ele não estaria lá hoje. Então, ou seja, tem essas visões. Por outro lado, depois, mais para frente, a gente trabalhou com um grupo que tinha interesse ali na frente ao Parque Ecológico. Sim, ali. Chegou a sondar a família Biagem e tal, era o Norte Shopping. E a coisa não andou. Ali era uma negociação privada, né, o grupo de shopping com a família Biagem. Por alguma razão, não andou. Chegou, inclusive, a fazer uma terraplenagem ali, né? Uma terraplenagem, ficou o terreno nivelado lá e depois eu não tenho informação do porquê que não andou. Ou seja, se o Norte Shopping fez esse movimento, é porque alguma coisa estava interessante no estudo, concorda? Sim. Senão não teria vindo. E depois nós tivemos um grupo de Limeira aqui, negociando com a família Benelli, que tinha interesse, antes da obra do Parque Linear, ele tinha interesse naquela área que ele ia fazer. Ele compraria a área e aí ele faria um loteamento de cima para baixo, tá? Um loteamento fechado, condomínio, depois um loteamento aberto, depois uma zona comercial e o shopping praticamente de frente para o que seria o Parque Linear, que hoje é o Parque Linear. Também não andou porque foi uma negociação de um grupo privado com uma família. Se você me perguntar onde que emperrou, eu também não tenho informação. Ou seja, se esse grupo na época teve interesse de fazer esse movimento, eu acredito muito que Sertãozinho já comporte um shopping. Essa é minha opinião, sem entrar muito em dados, tá? Porque você vai falar, Marcelo, mas você fez pesquisa para isso? Claro que não. Mas esse é meu feeling, eu acho que Sertãozinho já comportaria um shopping. Legal. Algo mais, Marcelo, que a gente Eu só queria passar, tem como colocar aí, reforçando, hoje, a Associação Comercial Industrial do Sertãozinho, através do presidente, o Valcilês, mediado pelo Marco François da MBF, com a participação de palestrantes como o contador Danilo Viel, o contador Fábio lá do Prison, eu como contador, o doutor Ivan como tributarista. Nós vamos estar fazendo esse encontro a partir das 19h30, lá na sede da Associação Comercial, para a gente debater de forma bem ampliada qual é o impacto da reforma tributária na vida do lojista. É claro que é do empresário, lá o foco tem muito a questão comercial, então a gente vai fazer isso. E também esse post aí, as pessoas que não puderem estar presentes ou que não são da nossa cidade, podem acompanhar no link do YouTube, vai ser transmitido através de uma live. Então também a partir das 19h30 pode estar acompanhando aí no youtube.com, a CI Sertãozinho pode estar acompanhando a nossa live para a gente fazer essa abordagem. O objetivo, Wilson, é a gente fazer uma abordagem mais prática. Sim. Tudo que a gente vê da reforma tributária acaba sendo muito teórica. O IBS, CBS, substituir aquilo, blá, blá, blá. Beleza, isso é importante, tem que falar um pouquinho. Mas na prática, por exemplo, a minha abordagem vai ser o seguinte: você vai precisar mexer na precificação? Vai. Mas você tem números para mexer nisso? O seu contador, você é uma empresa do Simples. Então você não tem nada a ver com a reforma tributária? Sim, tem. Então é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Às 19h30? Às 19h30 na Associação Comercial, ali na Avenida Afonso Trigo. Parabéns aí, pessoal da CI, o Seco participando. O Danilão, né? Danilão, Um abraço também pro Valcilês, né? Ele que está pilotando isso aí como presidente da CIS. Então é uma alegria a gente estar participando com eles todos aí. Tá certo. Obrigado ao Pé, obrigado ao Jota, obrigado a todos que nos acompanharam neste momento, aqui com o grande Marcelo Pellegrini, que na próxima quarta-feira está aqui novamente, presente aqui, levando essas informações todas aí. O Marcelo é uma pessoa diferente, né, cara? A gente tem prazer de estar sempre com ele, que é uma pessoa que realmente traz aí uma alegria e um conhecimento profundo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até amanhã com o Jota Show e o professor, né, Egídio. Professor Egídio, grande abraço. Não, amanhã é quinta, pô. Eu tô antecipando pra sexta. Sexta. Amanhã é o Jota Show, tá certo? Abraço a todos. Abraço, Wilson. Obrigado, Pé.
Até mais. Até mais.